disputa as eleições, Lazier Martins. Desde o início, houve um juiz eleitoral que tomou uma posição liberal claramente simpática às emissoras de rádio e televisão. Esta posição foi assumida pelo coordenador eleitoral de Porto Alegre, Dr. Oswaldo Stefanello, que traz aqui o resumo daquilo que ficou decidido. Dr. Oswaldo Stefanello. Bem, eu adotei essa posição, aliás, uma posição que eu sempre tive de liberalidade em relação ao direito de informação. Por simplesmente isso, direito de informação. E especificamente em relação aos debates entre candidatos a cargos eletivos, debates esses autorizados pela lei eleitoral, eu reafirmei hoje minha posição de que é permitido às emissoras de rádio e televisão, é um direito, uma faculdade sua, de levar ao ar esses debates, desde que assegurem igualdade de direitos a todos os candidatos e partidos políticos. E surgiu uma discussão a respeito dos limites de uma outra emissora, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é apenas o direito de informação. Apenas isso que eu estou defendendo, é esse direito, nada mais que isso. De modo que ficou assentado, ficou definido, até por permissão da lei, de que as emissoras de rádio e televisão que quiserem propiciarão debates tanto para as proporcionais como para as majoritárias, desde que ao longo dos dias todos tenham oportunidade. Exatamente, é o que a lei eleitoral exige, que seja dada oportunidade a todos em igualdade de condições. É isso que a lei exige e que as emissoras devem ter o cuidado de cumprir. Eu volto a repetir, nós não podemos, a lei eleitoral não tira o direito das emissoras a levarem ao ar seus programas jornalísticos e especificamente de debates políticos, desde que assegurados os direitos de igualdade a todos os candidatos e partidos. Muitos e quase intermináveis debates foram travados até que se chegasse a um consenso a respeito do direito das emissoras de entrevistarem os candidatos. Houve um determinado momento na reunião de ontem em que o coordenador da reunião, desembargador Marco Aurélio Oliveira, taxou de emocional o debate. Traz agora a palavra dos delegados de todos os partidos que decidiram pela liberdade, pelo direito das emissoras de rádio e televisão entrevistarem quem quiserem, desde que haja igualdade de oportunidades. Vamos a estas manifestações, começando pelo partido que se mostrava mais intransigente, o partido que mostrava, em princípio, alguma contrariedade, o PMDB, representado nas reuniões da semana pelo deputado César Schirmer. Absolutamente, o PMDB não tomou nenhuma posição contrária ao debate. O que nós queremos é o debate, absolutamente queremos é o debate. Está claro que o PMDB quer o debate. Nós sempre lutamos pelo debate, faz parte da nossa vocação democrática o debate. O que nós não podemos admitir, por ser absolutamente contrário ao mínimo bom senso, é que cada emissora de rádio e televisão organize 10 debates, 15 debates, 20 debates ou 5 debates, e aí o nosso candidato a governador, o vice-governador, o senador tem que sair correndo de um debate para outro. Não é assim. A proposta do PMDB é que nós realizemos no Rio Grande do Sul 5 ou 6 debates, ou 1 ou 2, ou quantos quiserem, organizados por um pool de emissoras de rádio e televisão entre todos os candidatos a governador, porque isso é o democrático. A opinião pública vai estar atenta que no dia tal todos os candidatos a governador vão debater sobre as suas posições relativas ao governo do Estado. Então o PMDB quer o debate, mas quer um debate organizado, não quer vulgarizar o debate, não quer colocar o debate como uma questão secundária. Tem tanto debate que ninguém vai dar bola para nenhum. Excluindo a posição do PMDB, que opunha algumas restrições à total liberdade às emissoras de rádio e televisão, no sentido de fazerem quantas entrevistas e debates quanto quisessem, os demais partidos apresentaram posições mais ou menos todas parecidas. Se não, vejamos, a começar pelo Partido Liberal, representado
por seu titular, Dr. Altair Venzon. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que entendo louvável a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral no sentido de procurar um consenso de todos os partidos no que concerne a forma de operacionalizar a sua propaganda eleitoral. Agora, lamentavelmente, a reunião foi pouco produtiva, porque houve uma discussão infrutífera durante um determinado período de tempo, inclusive em torno de um assunto que refugiria a competência dos partidos, ou seja, a competência exclusiva das próprias emissoras de televisão ou de rádio de fazerem a sua programação, independentemente do que os partidos viessem assim a decidir. A posição do PL é no sentido de que as emissoras têm ampla liberdade de organizar os seus programas e convidar dentro dos limites estabelecidos pela lei eleitoral. Agora a posição do PFL, na pessoa de seu delegado Zilmar Vasconcelos. A nossa posição não podia ser deixar outra do que aquela prevista nos nossos compromissos liberais. Nós que vivemos épocas onde a propaganda eleitoral, dentro de um regime autoritário, nos impedia o livre acesso e o debate diário na rádio e televisão, hoje nós não compactuamos, não participamos de nenhum acordo aqui nesse tribunal que alguns partidos quiseram impedir de restringir o debate entre candidatos, querendo impor cadeias, querendo impor programações às televisões, querendo impor, enfim, ao telespectador ou ao ouvinte, ao eleitor, o horário e como deveria ser ouvido o seu candidato. E nós que acreditamos que todo debate pode ser um elemento fundamental para que o eleitor escolha bem o seu candidato e depois terá 4 anos de responsabilidade. Achamos que agora, esse período, se houver debate todos os dias, isso aí só contribuirá para que nós tenhamos a certeza de uma escolha correta em 15 de novembro. E dessa forma, então, sustentamos e repudiamos todo e qualquer acordo nesse tribunal com outros partidos que pudessem limitar o debate no rádio e na televisão. Flávio Vaz Neto representou o PDS. É louvável o esforço que tem feito a Justiça Eleitoral no sentido de viabilizar uma propaganda justa, equânime entre os partidos, inclusive viabilizando, não é, a propaganda se considerarmos as dificuldades que a atual legislação nos impõe. O PDS manifestou a posição de forma mais liberal possível, porque entende que a democracia exige um amplo debate entre todos os candidatos, uma ampla divulgação dos seus candidatos, das suas ideias, e nesse sentido, em linhas gerais, se manifestou e é o que se sentiu. É nesse sentido que a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul haverá de orientar a propaganda eleitoral para esse pleito. O PT também deu seu amplo apoio às rádios e televisões para realizarem quantas entrevistas e debates quiserem, desde que seja assegurada a igualdade de presença dos partidos. Aqui está a posição do PT por seu delegado César Alvarez. Nos interessa, estamos satisfeitos, obviamente, desde que seja cumprido o convite a todos os partidos. Os partidos sendo convidados e podendo se representar, esse debate é da mais alta qualificação da discussão política. E por fim, o PDT, também concordando amplamente com o debate livre com os candidatos às eleições de novembro. Aqui está a posição do PDT por seu delegado na reunião de ontem, Dr. Matias Neigelstein. Bem, é muito grata a oportunidade que se tem de se proclamar ao Rio Grande do Sul de que o nosso Tribunal Regional Eleitoral deu uma interpretação muito magnânima, muito ampla, muito liberalizante à restritividade que lamentavelmente ainda impera e ainda marca o espírito da nossa legislação eleitoral, possibilitando que as emissoras de rádio e de televisão realizem, de acordo com as suas conveniências, que de resto sintonizam com as conveniências da própria democracia,
amplos debates, desde que se assegure no mínimo, e esta é uma condição nuclear, básica, fundamental, a presença de todos os candidatos ou de todos os partidos, com que se asseguraria o princípio da isonomia, o princípio da equidade. Quer dizer, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão que quiserem realizar debates fora do horário gratuito, poderão fazê-lo. Essa é a interpretação do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Agora sim, fechando a roda de opiniões em torno da preservação do direito de informar das emissoras de rádio e televisão, a opinião do Partido Comunista Brasileiro, por seu delegado na reunião de ontem, Hilário Gonçalves Pinha. Olha, nós achamos que não é fácil compatibilizar interesses divergentes. E essas reuniões elas estão procurando, e ainda a decisão de hoje de fazer uma reunião tendo a GERT como mediadora com as emissoras, eu acho que é o caminho correto. Vai se chegar ao entendimento e é um consenso, se possível. Primeiro debate entre os candidatos ao Palácio Piratini, em combinação com a RBS-TV. Boa noite, ouvintes. A Rádio Gaúcha passa a falar diretamente dos estúdios da RBS-TV no Morro Santa Teresa, de onde vai retransmitir a partir das 10 horas e 20 minutos, portanto dentro de 10 a 11 minutos, o primeiro debate pela televisão entre os candidatos ao governo gaúcho nas eleições de 15 de novembro. Já se encontram aqui nos estúdios da TV Gaúcha todos os candidatos que vão expor daqui a pouco suas ideias, planos e posições ideológicas, deixando transparecer ao público eleitor do Rio Grande do Sul o que pensa cada candidato, respectivamente Pedro Simão do PMDB, Aldo Pinto da coligação PDT-PDS, Carlos Alberto Chiarelli, PFL, Clóvis Ilgenfritz da Silva, PT, Fúvio Petraco, PSB e Domingos Tódero, do PCB. A Rádio Gaúcha está iniciando a sua transmissão há alguns minutos, com a antecedência necessária para o esclarecimento das regras desse debate. Já estão aqui todos os candidatos, acompanhados de assessores e convidados especiais, sendo recepcionados todos pela alta direção da RBS-TV, a partir do próprio presidente Jaime Sirotsky. O apresentador do debate será o colega e jornalista Geraldo Canali. O estúdio é o Estúdio H da RBS-TV. As perguntas serão em número de 48. Entre elas, perguntas comuns a todos os candidatos. Perguntas individuais a cada um dos candidatos. Perguntas em videotape, previamente gravadas, junto ao povo nas ruas da cidade. Perguntas em videotape de personalidades a cada um dos candidatos. Também, naturalmente, previamente gravadas estas perguntas. Também perguntas em videotape de jornalistas da RBS a cada um dos candidatos. E, por fim, perguntas encaminhadas por telefone a cada um dos candidatos. Num total de 48 perguntas a serem formuladas a Pedro Simão, Aldo Pinto, Carlos Alberto Chiarelli, Clóvis Ilgenfritz da Silva, Fúvio Petraco e Domingos Tódero. O programa será ao vivo, naturalmente. Permanecerão neste estúdio apenas os candidatos, mais o apresentador do programa, um produtor e a equipe técnica e operacional indispensável à realização do programa. É permitida a presença de até 5 assessores ou convidados a cada candidato aqui nos estúdios da RBS-TV. Mas nenhum assessor terá acesso ao estúdio onde vai se realizar o debate. O estúdio B da RBS-TV está sendo destinado, com arquibancadas e um monitor de televisão, à acomodação dos assessores ou convidados dos candidatos. Estas algumas regras, alguns detalhes importantes sobre esse debate, o primeiro debate frente às câmeras de televisão da RBS-TV dos candidatos ao governo do Estado. Antes de iniciarmos
o que nos separa em torno de 8 minutos mais ou menos, uma rápida ficha de cada candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 15 de novembro. Os 6 candidatos: Aldo Pinto da Silva, candidato da coligação PDT-PDS, tem 47 anos, é deputado federal desde 1982, quando foi o deputado mais votado do partido. Aldo Pinto é natural de Palmeira das Missões, onde foi prefeito, depois deputado estadual, inclusive presidente da Assembleia Legislativa. É formado pela Faculdade de Agronomia e Veterinária. Domingos Roberto Tódero, candidato do Partido Comunista Brasileiro, do qual é secretário-geral da Executiva Regional. Natural de Caxias do Sul, completará 37 anos na próxima semana. É o candidato mais jovem dos 6 concorrentes ao Piratini. Domingos Tódero é formado em Direito, tendo sido vice-presidente do Diretório Central de Estudantes na gestão 72-73. Em seguida passaremos a ficha dos 4 outros candidatos ao governo. Nesse momento nós queremos pedir que o nosso diretor-presidente da RBS TV, Jaime Sirotsky, traga também a sua palavra de saudação e de informação aos nossos ouvintes sobre esse evento tão importante para a vida civil do Rio Grande do Sul, com a proximidade dessas eleições. Obrigado, Lazier. Obrigado, ouvintes da Rádio Gaúcha, que está, mais uma vez, comprovando ser a fonte da informação. Prazerosamente, nós estamos iniciando com esse debate importante um redespertar do civismo que esse tipo de campanha nos oferece. Nós estamos extremamente orgulhosos, nós, os quase 4.400 funcionários da Rede Brasil Sul, entre os quais aproximadamente 700 jornalistas profissionais, empenhados, como sempre estivemos, em oferecer aos ouvintes o máximo de informações para que todos nós possamos optar, para que todos nós possamos discernir, mas sobretudo participar de um momento cívico da maior importância, de um momento em que todos nós nos sentimos felizes por estar exercitando a democracia. O que nos está sendo oferecido é uma dádiva, é a oportunidade de, através do voto, dizer o que desejamos. E é isto que nos orgulha na condição de operadores de veículos de comunicação social. Nós agradecemos aos senhores candidatos que aqui estão conosco, fazendo dessa noite uma noite memorável para a Rede Brasil Sul, para a política, para o Rio Grande e para o Brasil. Presidente da RBS, que está recebendo nesse momento os candidatos que já vão se encaminhando para o estúdio da emissora. Seguindo na ficha dos candidatos ao governo do estado nas eleições de 15 de novembro, Clóvis Ilgen Fritz da Silva é o candidato do PT, tem 47 anos, é natural de Ijuí, é arquiteto, fundador e presidente do Sindicato dos Arquitetos, além de presidente da Federação Nacional dos Arquitetos. Também participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi o candidato do PT mais votado nas eleições de 82, mas não obteve número suficiente de votos à garantia de uma vaga na Câmara Federal. No ano passado, Clóvis Ilgen Fritz da Silva foi candidato a vice-prefeito de Porto Alegre. Fúvio Petraco é o candidato do Partido Socialista Brasileiro, tem 50 anos, é engenheiro mecânico e é engenheiro eletricista, natural de Passo Fundo. Foi cassado em 1964 pelo ato institucional número 1. Pedro Simon é o candidato do PMDB, é senador da República, tem 56 anos, é o candidato mais velho dos 6, natural de Caxias do Sul, onde começou sua carreira política como vereador, foi deputado estadual de 62 até 78, liderou a fundação do MDB e depois do PMDB no Rio Grande do Sul. Foi 7 vezes distinguido com o Prêmio Springer por um Rio Grande melhor. Foi ministro da Agricultura, escolhido por Tancredo Neves. E por fim, Carlos Alberto Gomes Chiarelli, candidato do Partido da Frente Liberal, é senador da República, tem 46 anos, natural de Pelotas, formado em Direito, com vários cursos de pós-graduação no exterior. Foi secretário do Trabalho e Ação Social no Rio Grande do Sul. Em 1978 foi eleito deputado federal e em 1982 foi eleito senador. Foi secretário das Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho. Aí,
um rápido flash a respeito da vida e da trajetória de cada um dos candidatos que se encontram presentes aqui nos estúdios da RBS TV para o primeiro debate em televisão com vistas ao governo nas eleições de novembro próximo. Temos 10 horas, 18 minutos e meio, estamos a poucos minutos do início do debate. Já estão todos no estúdio H da RBS, os candidatos, e dentro de poucos instantes nós teremos o início desses trabalhos. O programa desta noite reúne todos os candidatos ao governo do estado nas próximas eleições em novembro. Será caracterizado como o primeiro grande encontro dos candidatos ao governo na televisão. Estão conosco no estúdio da RBS TV em Porto Alegre, Clóvis Ilgen Fritz da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores. Aldo Pinto, candidato da Aliança Popular, que é a coligação PDT-PDS. Pedro Simão, candidato do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Domingos Toder, o candidato do Partido Comunista Brasileiro. Carlos Alberto Chiarelli, candidato do Partido da Frente Liberal. E Fúvio Petraco, candidato do Partido Socialista Brasileiro. A ordem de posicionamento de cada um dos participantes nesse cenário foi previamente definida através de sorteio. Para esclarecer os telespectadores, lembramos que a RBS TV, antes mesmo das convenções partidárias realizadas no Rio Grande do Sul, fez diversas consultas aos partidos e aos candidatos para que fosse possível o debate desta noite. Definida a data desse programa, na última quinta-feira foi realizada uma reunião com os representantes de todos os partidos. Foi naquela ocasião que as regras deste programa foram apresentadas e aprovadas por unanimidade. Cada pergunta formulada haverá o respectivo sorteio para a resposta, que será então de 1 minuto para cada candidato. Também serão feitas perguntas que, a partir deste momento, chegarem por telefone. E para que o público telespectador participe do programa, a RBS TV coloca à disposição os seguintes números a partir de agora: 23 55 77, 23 55 88, 23 55 99 e 23 54 54. O último segmento desse programa vai ter espaço livre de até 2 minutos para cada candidato. E ao final do Eleições 86, a RBS TV vai apresentar os números da última pesquisa Ibope Rede Globo para o Rio Grande do Sul. Para iniciar, vamos à pergunta comum a todos os candidatos. O tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. A RBS TV Eleições 86 quer saber, num estado que deve 40 bilhões de cruzados, por que o senhor quer ser o governador? Vamos então ao sorteio para saber qual candidato que responde primeiro. O primeiro a responder essa pergunta, por que o senhor quer ser o governador, é o candidato do Partido dos Trabalhadores, Clóvis Ilgen Fritz da Silva. 1 minuto e meio. Boa noite à população do Rio Grande do Sul que nos assiste nesse momento importante. Nós, do Partido dos Trabalhadores, queremos assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul para transformá-lo num Estado onde a sociedade viva melhor, onde as condições de vida realmente sejam boas para todos e não para apenas alguns, como está acontecendo e tem acontecido historicamente. Nós temos consciência de que a nossa proposta tem condições de, junto com o movimento popular, junto com a comunidade, estabelecendo um processo de democracia participativa, galgarmos as condições de construir
nesses 4 anos de governo. Um momento diferente para o Rio Grande do Sul. Nós sabemos que as finanças vão mal, mas nós temos propostas para transformá-las, para superar essa situação. Vamos ao sorteio, então, do segundo candidato a responder esta pergunta. É o candidato do PMDB, senador Pedro Simão. Por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, não é o problema de querer ser governador do Rio Grande do Sul. O PMDB, um partido democrata, um partido aberto, fez uma consulta às suas bases e as bases indicaram o meu nome. O que para mim é uma honra. Acho que exatamente pelas dificuldades que vive o Rio Grande do Sul é um grande desafio a nós e a população do Rio Grande do Sul para tirarmos exatamente o Rio Grande do Sul dessa situação. A grande verdade é que o Rio Grande do Sul vai bem. Sua economia vai bem, suas indústrias vão bem, sua agricultura, com muitas modificações que devem ser feitas, também vai bem. O Rio Grande do Sul, através da sua dívida pública, realmente está numa situação difícil. Mas não me parece que seja uma missão impossível, pelo contrário. Num governo de comunidade, de participação, como nós defendemos, eu acredito que não será uma tarefa muito difícil, mas será uma tarefa muito bonita, esta, de recolocar o Rio Grande do Sul na sua posição. Fazer com que o que se respira de expectativa de um novo Rio Grande se transforme numa grande realidade. Acho que os dias que estão por vir, de identificação do espírito do Rio Grande com o espírito da nova república, de recolocação das coisas no seu devido lugar, apresenta uma grande possibilidade para o nosso Estado. Juntos haveremos, se Deus quiser, de mudar o que deve ser mudado no Rio Grande do Sul. Vamos saber então quem é o próximo candidato a responder a mesma pergunta. É o candidato do Partido Socialista Brasileiro, Fúvio Petraco. 1 minuto e meio. Pois bem, nós exatamente do Partido Socialista Brasileiro temos uma visão bastante diferente daquelas que foram até aqui colocadas. Nós pomos em dúvida essa dívida, se ela é de fato uma dívida do Rio Grande e se os gaúchos consentiram na lavratura dos termos que conduziram a situação do Estado para esta posição. Mesmo porque é inadmissível que um povo obreiro, trabalhador, vivendo num território com potencialidades naturais indescritíveis, possa ao longo de 20 anos ter aprofundado a miséria e ainda assim estar devendo. Eu acho que a primeira condição é contestar a dívida através de um levantamento sério, como faria um empresário assumindo uma empresa. Contestação para verificar a procedência dos valores anotados. E o gaúcho vai honrar o pagamento daquilo que realmente serviu ao seu desenvolvimento. E aqueles compromissos feitos sem o consentimento da vontade do povo do Rio Grande serão oportunamente contestados e as consequências levadas a quem de direito para responder por elas. A situação é de renovação e de mudanças. E esta é a nossa proposta e por isso estamos aqui. Novamente o sorteio para saber qual candidato a responder a pergunta agora. Candidato da Aliança Popular, deputado Aldo Pinto, por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? A Aliança Popular pelo Rio Grande colocou sobre a mesa os interesses do nosso Estado e a busca da reconstrução do mesmo. Precisamos também resgatar o poder político que nós perdemos ao longo desse tempo todo. E também buscar demonstrar de uma forma concreta a necessidade de dizer um fim ao Estado autocrático, corporativista e centralizador. A nova república, hoje indiscutivelmente, é mais centralizadora que a própria velha república. E precisamos acabar e fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ser o grande Estado que foi no passado. Precisamos também, sobretudo, dizer da importância de darmos uma contribuição efetiva para o reerguimento do nosso Estado em todos os seus setores. Mas quando se fala sobre a dívida, é bom que se frise nesta hora, neste primeiro momento importante da história política do Rio Grande, que o grande devedor deste país é indiscutivelmente o setor público nacional. 106 bilhões de dólares deve ao setor público nacional. Em contrapartida,
Apenas 10% desta dívida é o que devem os municípios e os estados. Portanto, no nosso entendimento, existe o dever e obrigação do poder central acabar com esse centralismo que está desgastando toda a economia do Rio Grande do Sul. Ao sorteio novamente. Agora fala o candidato do PFL, senador Carlos Chiarelli. Por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Minuto e meio. Porque fui indicado democraticamente pelo meu partido. Porque o meu partido tem uma proposta clara de implantação do liberalismo social, que é a mais moderna das propostas doutrinárias de convivência social. Porque eu acredito no Rio Grande, porque eu acredito no seu povo. Porque tão pronto vencida a recessão, o Rio Grande, graças aos recursos humanos de que dispõe, foi capaz de crescer mais do que cresceu o Brasil. Porque aqui temos a mais alta renda per capita. Porque aqui temos, indiscutivelmente, um patrimônio educacional que nos dá 11 universidades. Porque aqui temos o maior índice de longevidade, o mais baixo índice de natalidade, o melhor índice de emprego. Porque aqui, enfim, temos um Estado pujante e capaz, feito por gente competente, que foi capaz de desenvolver toda a franja oeste do Brasil. E um povo como esse, o terceiro polo informático do país, com tantos cientistas jovens, com tantos empresários capazes que creem como eu na livre iniciativa, com um acervo de 470 mil pequenas propriedades, tem condições efetivas de continuar a caminhada rumo ao desenvolvimento. Sobretudo agora, meu caro telespectador, que se abrem para nós os caminhos do prata e que nós vamos ser o agente prioritário da política externa de um Brasil que amadureceu através da nova república e que vai, através do mercado comum europeu, do mercado comum latino-americano, dar ao Rio Grande a possibilidade de ser o grande agente de desenvolvimento do Brasil e, sobretudo, do Extremo Sul. Eleições 86 e os candidatos ao governo do Estado. Vamos agora à resposta do candidato do Partido Comunista Brasileiro, Domingos Toder, 1 minuto e meio. Não se trata de querer governar o Rio Grande do Sul dentro do ponto de vista de vaidade pessoal. Se trata que os partidos têm projetos, têm propostas. E o nosso partido que esteve na ilegalidade 40 anos, pretende hoje apresentar as suas propostas. Propostas de defesa das ideias socialistas, proposta de visão da conjuntura e de saída para essa conjuntura, proposta de constituinte clara, como também proposta de saída para o Rio Grande do Sul. Proposta que passe longe do que tem sido a regra no nosso país ao longo da sua história. Governos voltados para as elites, e especialmente nos últimos 20 anos, governos, no geral, contra a maioria do nosso povo. Nós temos propostas para a questão agrária, para a questão urbana, para a problemática da educação, da saúde, enfim, propostas que, mesmo ainda na ilegalidade, em 82, nós apresentávamos a todos os partidos democráticos, até por ilegais. E o nosso objetivo, ao nos apresentar, é fazer conhecer a nossa visão sobre essa crise que é Estado. Crise decorrência, no nosso entendimento, de toda uma realidade, mas também decorrência dos erros perpetrados ao longo dos 20 anos. E que nós queremos superar no sentido favorável aos trabalhadores do povo gaúcho. Esse primeiro encontro dos candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nestas eleições de 15 de novembro, também está sendo transmitido pela Rádio Gaúcha. E amanhã, 0 hora, dará ampla cobertura deste fato, deste encontro, deste debate. Vamos ver o que o povo quer saber dos candidatos. Esse governo que vai novamente na eleição, vai ser o mesmo ou vai ser diferente? E todos são os mesmos. Continua os mesmos. Vamos saber então quem vai defender os políticos em primeiro lugar, ao sorteio. Candidato do PT, Clóvis Fritz da Silva. Como os ouvintes já viram, o PT está em primeiro sempre. Ele começa por ter escolhido primeiro seus candidatos, não ter participado de nenhum desses conchavos de cúpula que levaram 3 meses para ver com quem iam se manter, para ficar no poder. E esse cidadão que falou muito certo. Realmente sempre os mesmos. Está na hora de mudar. Companheiro, companheira, o senhor e a senhora que nos ouve, os jovens desse estado,
o movimento popular precisa se unir para mudar. Esse senhor tem toda a razão. Há uma frustração muito grande, há um desencanto. Muita gente que votou nos partidos que estão exercendo o poder, ou que estiveram no poder, já viram que não é com eles que vão votar dessa vez. Vamos mudar, companheiros. Para mudar, você vota no PT. Você vota conosco. Nós temos propostas, vamos construir aquilo que até agora foi frustração para todos, nós vamos fazer na realidade. É o discurso e a prática igual. Obrigado, candidato. O povo quer saber e os candidatos respondem pela RBS. O que ele pretende e se vai fazer alguma coisa a respeito das nossas escolas, que estão em estado muito precários, inclusive existem escolas até com teto desabando, como a gente pode inclusive reparar por aí, até em cruzada de rua, que a gente passa e tem cerca caindo, e parede desabando, enfim, o que ele pretende fazer a respeito? Outra pergunta difícil para o novo governador. Vamos ver quem vai responder essa pergunta. É o candidato do PFL, senador Carlos Alberto Chiarelli. Eu acredito que no plano educacional, a ideia substancial que nós temos a partir da aprovação da emenda Calmon, que dotou a área educacional com 13% de recursos orçamentários por força obrigatória, se viabiliza uma nova alternativa. E dentro da nossa diretriz de governo, o fundamental será aproveitar os recursos da comunidade. As mais de 1.000 instituições comunitárias que atuam no campo da educação no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho assistencial, promocional e educacional. A redistribuição do salário de educação e a montagem de escolas de promoção, onde se assegure lazer, recreação, cultura, trabalho, educação e alimentação. Sem a construção de prédios faraônicos, sem o deslocamento do estudante da sua área onde vive para regiões inadequadas, é a proposta fundamental que temos em mira. Vamos então a mais uma pergunta popular. Uma pergunta que caberia a todos eles é: quando é que vai haver sinceridade na proposta que eles fazem? Ao sorteio. Candidato do PMDB. Um minuto. Eu acho que toda a vida e toda a luta do PMDB é uma luta de uma proposta de sinceridade. Eu acho que um partido que desde 64 até hoje lutou por mudar, longos e difíceis anos de sacrifício, lutou por sinceridade. Na hora mais dura, na hora do maior arbítrio, na hora quando não se sabia qual seria o destino desse país, muitas vezes só houve uma voz desse país que falou. Foi a do MDB. Quando o sindicato não podia falar, quando a igreja não podia falar, quando os estudantes não podiam falar, o MDB falou. E o MDB, junto com a sociedade, mudou esse país. E hoje nós temos, a nível nacional, uma nova república com uma nova realidade, e hoje estamos na convocação de uma constituinte. Me perdoe o telespectador, mas eu acho muito difícil encontrar uma proposta mais sincera, mais aberta, mais pura e mais leal do que a do PMDB. Eleições 86, candidatos ao governo do estado. Vamos à próxima pergunta gravada nas ruas. Perguntaria a todos os candidatos como resolver a situação das finanças do estado, tendo em vista a nossa situação atual. Quem vai responder esta pergunta é o candidato do Partido Comunista Brasileiro, Domingos Toder. Um minuto. Evidentemente, uma das questões fundamentais para resolver a questão das finanças do Estado é realmente nós caminharmos no sentido de uma reforma tributária. Também é necessário que se contenha gasto supérfluo, ao mesmo tempo que se busque receitas, agora não buscando nas categorias, nas classes menos favorecidas. Quer dizer, buscando basicamente esses recursos em quem disponha. O nosso partido sempre defendeu o imposto progressivo e diferenciado. Também é necessário, no nosso entendimento, uma rolagem da dívida, porque, evidentemente, nós temos que criar condições de investir nesse Estado. E também para recuperar esse Estado é necessário que nós dinamizemos a área industrial, a área agrícola, a área de serviços, até porque grande parte da situação em que vive o nosso Estado, das suas finanças, se deve
a própria recessão que nós vivemos nos últimos 5, 6 anos. Mais uma pergunta gravada. Quando será resolvido o problema dos acampados sem terra? Quem vai responder essa pergunta é o candidato da Aliança Popular, deputado Aldo Pinto. Bom, em primeiro lugar eu diria que a reforma agrária é uma tese indiscutivelmente de consenso nacional daqueles que têm responsabilidade com o pequeno agricultor. Nós somos radicalmente contra a invasão de terras. Somos radicalmente contra com esta mistificação agrária proposta pela nova república. Nós entendemos que é através de uma reforma agrária democrática, onde se respeitem as propriedades produtivas, é que nós estaremos dando condições para o reassentamento, o assentamento e a própria reforma agrária em si. E estamos sustentando a nível nacional também a empenhorabilidade do módulo rural, porque entendemos que o pequeno agricultor que tem terra é o candidato natural sem terra. Por esse motivo, através da empenhorabilidade do módulo rural, estaremos dando condições para que ele permaneça na terra. A última pergunta, gravada nas ruas. Que tipo de barganha política terão junto ao governo federal para que possam fazer alguma coisa? Entendeu? Porque senão será sumamente impossível governar o Estado na situação que se encontra. A resposta será do candidato Fúvio Petraco, do Partido Socialista Brasileiro. A voz do povo, de fato, é muito sábia. É a própria voz de Deus, né? Quando vão renovar, afinal? Que bela indagação, né? E eu acho que está na hora. E é a proposta do Partido Socialista Brasileiro. É preciso uma varredura nesses quadros das personalidades que dominam o cenário político no Brasil, que renovam promessas e ilusões e não encaminham concretamente soluções absolutamente necessárias. E o outro pergunta, há sinceridade nisso? Mas é evidente que é uma pergunta mais do que dentro da questão, porque a questão que precisa ser vista é essa. Há sinceridade nisso? Por exemplo, plano de metas, plano cruzado. Aliás, como se suporta isso? Se não através de falsidades permanentes, em todos os sentidos. Decretada aqui por um economista com o qual eu debati, que reconheceu que o presidente Sarney vetou a hipótese de fazer recursos através da oneração dos ganhos de capital. Lembramos aos senhores telespectadores que a Rádio Gaúcha está transmitindo esse programa para todo o Rio Grande do Sul. 0 hora de amanhã também vai apresentar amplo material a respeito deste programa. Nova pergunta no programa Eleições 86, os candidatos ao governo do Estado. Todo mundo sabe que o governo do Estado está falido. Como é que o senhor vai arrumar dinheiro? Demitindo funcionários, deixando de pagar a dívida ou apertando os sonegadores de impostos? Vamos para o sorteio para saber quem responde a pergunta do jornalista companheiro Afonso Ritter, 0 hora. É o candidato do Partido Comunista Brasileiro, Domingos Toder. Na realidade, eu já havia respondido essa pergunta anteriormente. No meu entendimento, é evidente que há necessidade de rolagem de dívida, há necessidade do combate à sonegação, há necessidade de desenvolver o Estado. Agora, também nós queremos um desenvolvimento que distribua renda, né? Não basta o desenvolvimento, é necessário também que se discuta em que sentido. E, ao mesmo tempo, evidentemente que há necessidade de mobilizar o povo gaúcho, né? Porque realmente essa questão da falta de representatividade do Estado é que, na realidade, o nosso povo nunca foi mobilizado no sentido de defender os seus interesses. E, geralmente, muitas vezes, as mobilizações que houveram não eram para atender a grande massa do nosso povo, mas eram para entender interesses muito setoriais de uma elite. É necessário defender os interesses do Rio Grande do Sul, mas tem que se dizer que interesses. E nós estamos aí exatamente para defender, basicamente, os interesses das grandes massas exploradas do nosso povo, do povo gaúcho. Mais uma colocação para os candidatos ao Palácio Piratini. Pode rodar, por favor. Uma das questões mais discutidas nessa fase, que antecedeu a definição do quadro sucessório, foi a necessidade de sustentação político-parlamentar para o futuro governante. Na medida em que se diz e se admite que o futuro governador talvez venha a tomar medidas que possam ser julgadas impopulares e, para isso, necessite
de maioria parlamentar e de sustentação política na Assembleia. Como veem os candidatos essa questão da necessidade de sustentação política e de maioria parlamentar na Assembleia? Ao sorteio. O candidato Partido Socialista Brasileiro, Fulvio Petraco, responde a Carlos Felberg de 0 hora. 1 minuto. Uma das teses a que se refere o jornalista é a do nosso ministro da Justiça, Paulo Rossari. Inteligente e maquiavélica, e que encobre um projeto velado de manter privilégios entre aqueles que há mais de 20 anos desgovernam a nação e o Estado. E outra é que realmente o apoio político de um governador ele encontra na única, originária fonte exclusiva do poder democrático, é o povo. O apoio político, o governador que o queira na competência das teses que assuma, na segurança das suas convicções, ele busca junto ao povo. E não há muitos deputados que, na verdade, ao se elegerem, esquecem por completo as promessas que o levaram ao cargo e, por inteiro, administram privilégios e o povo está à margem das suas cogitações. Então eu não aceito essa tese. Os deputados virão ao apoio porque, em primeiro lugar, o povo será convocado para a quinta pergunta desta série dos companheiros da Rede Brasil Sul. Vamos rodar o VT. Que medida concreta o candidato apresenta para a contenção do déficit público estadual? Quem responde a Hélio Falcão Vieira, vamos ver. É o candidato do PMDB, senador Pedro Simão. Não há dúvida nenhuma de que a questão terá que ser encarada de frente. A arrecadação praticamente paga os funcionários. O serviço da dívida é praticamente uma quantia igual à arrecadação de cada mês. A proposta que se apresenta é também a do reescalonamento da dívida. Mas a proposta que se apresenta é de avançar a economia do Rio Grande do Sul. O governo federal estabelece um plano de metas de 200 bilhões de 100 bilhões de dólares para o prazo de 4 anos. Uma das primeiras propostas nossa é que o que for arrecadado no Rio Grande do Sul seja aplicado no Rio Grande do Sul. Isso nos parece que de saída nós teríamos cerca de 26 bilhões de cruzados a serem aplicados anualmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é a grande proposta de entendimento que nós poderíamos buscar no governo federal. A última pergunta dos jornalistas da RBS. Vamos saber qual é a questão colocada por mais um companheiro. É realmente muito triste, mas nós todos estamos vivendo, aqui no Rio Grande e de resto em todo o Brasil, clima de guerra em tempo de paz. Ninguém mais tem segurança, a violência é uma coisa extraordinária. Claro, os motivos são variados, o aspecto social está presente aí, muito forte. Mas as famílias, as crianças, os adultos, os velhos, a comunidade, ninguém mais vive em casa ou nas ruas em tranquilidade. O que pode ser feito? Se o senhor for eleito, o que fará concretamente para tentar, se não resolver, pelo menos diminuir essa nossa preocupação, essa nossa tensão permanente, como eu disse, vivendo um clima de guerra em tempo de paz? Com a palavra para a resposta a esta pergunta, o candidato do Partido da Frente Liberal, senador Carlos Alberto Chiarelli. 1 minuto. Nós acreditamos no primado da ordem e da lei. Nós acreditamos na segurança pública. Nós estamos frontalmente contrários às sugestões surgidas na Comissão dos Notáveis da Constituição, visando a extinguir forças como a Brigada Militar, de tão valiosos serviços prestados à comunidade gaúcha. Nós entendemos que, inclusive, parte dos investimentos públicos que o Estado haverá de fazer, inclusive com a mudança do perfil da sua dívida, transferindo CDBs em OTS, que lhe viabilizarão condições de poupança e condições de gastos realmente produtivos, estarão destinados a reforçar o nosso sistema policial, o nosso sistema de segurança pública. Isto um lado da moeda. No outro lado da moeda, vamos investir sobremodo em educação, vamos investir em saúde, vamos multiplicar a nossa capacidade de formação profissional, porque aí está também a forma mais adequada e mais efetiva de que nós asseguremos no futuro segurança pública. Bem, chegamos então ao final deste programa, desse momento importante
na trajetória das eleições de 1986. O primeiro encontro de todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Esse programa teve a transmissão da Rádio Gaúcha e amanhã, em 0h, a ampla cobertura destas manifestações. Só nos resta, em nome da RBS, agradecer a presença dos senhores candidatos ao governo do estado, todos os candidatos que estiveram presentes nesse programa, e agradecer também a atenção dos senhores telespectadores. Obrigado, boa noite. Rádio Gaúcha, transmitindo diretamente dos estúdios da RBS TV, o debate que é concluído nesse momento, com os candidatos ainda posando para as últimas tomadas da televisão, bem como para as fotografias que serão estampadas amanhã em 0h. O Canali, cumprimentos, você conduziu muito bem o debate e gostaríamos de saber como você se sente. A nossa impressão foi a melhor possível. É sempre um momento de muita tensão, de muita preocupação, mas um momento muito importante profissionalmente também. Agora, eu entendo que o programa seguiu rigorosamente as normas previamente determinadas e fixadas e aprovadas por unanimidade pelos representantes de todos os partidos. A gente espera ter correspondido a esta confiança depositada na emissora, depositada na equipe de produção, e deseja que esse não seja o último desses encontros, que são sempre saudáveis para a democracia no país.